Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vim trazendo para vocês tudo o que aconteceu no Limite. Vou contar para vocês o bate-papo com os eliminados do Mahamud e da Angélica. E também vou falar tudo que rolou essa semana, inclusive sobre a eliminação da Ariadna. O jogo virou, gente, essa semana. Se você não assistiu No Limite, fique até o final, porque eu também vou estar falando sobre as provas. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative todas as notificações e não se esqueça de deixar o seu like pra gente. Agora sim, vamos para o vídeo. Gente, toda semana tem eliminação. Acontece uma conversa da Ana Clara com o eliminado da semana. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho do que aconteceu. Primeiro, teve a conversa dela com Mahamud. Ela perguntou se ele já estava esperando ser eliminado na primeira semana. Ele disse que na verdade estava sim, pois ele sabe que ele é fraco, que ele não fica muito bem em meio a um grupo, tá? E entendeu que ele foi eliminado porque, comparando ele com as outras pessoas do grupo, ele realmente seria o mais fraco, até mesmo de força física. E explicou que ele tentou se salvar, né? Tentou pedir votos. A Ana Clara comentou, né, que isso era muito normal acontecer no BBB. Ele explicou que sim e também falou que No Limite funciona bem diferente. Mas como ele conhecia a Gleice e o Kaysar, então ele tentou sim, pelo menos fazer um empate de votos, para não sair na primeira semana. A Ana Clara também perguntou a ele se ele tivesse no outro grupo, se ele achava que ele iria ficar mais tempo. Ele explicou que não, que ele achava que realmente não iria acontecer isso, porque na equipe Calango tinham pessoas que ele já conhecia do BBB, então ele ia se sentir mais excluído ainda, tá? Depois a Ana Clara perguntou a ele se teria alguém do grupo oposto, né? Ou seja, alguém do Carcará que ele queria levar para Calango. Ele explicou que sim, que ele escolheria a Ariadna, porque ele gosta muito dela, tá? Então ele realmente não pensaria na parte de força, que poderia ajudar a equipe, não. Seria porque ele gosta muito da Ariadna, então ele queria levar para Calango. Depois que ele respondeu essa pergunta, a Ana Clara também perguntou se ele tiraria alguém da Calango e colocaria na Carcará. Ele disse que primeiro, olhando assim, não, ele manteria todo mundo lá. Mas depois, para ele não ficar sem posicionamento, ele falou que escolheria alguém que tinha votado nele, que poderia ser a Jéssica ou a Carol. A Ana Clara também perguntou como é que era a sensação na hora que o André Marques pede o cordão, né? E quebra ali na frente de todo mundo. Como é que é isso? E ele explicou que sim, ele sentiu uma dor no peito, mas que ele também é muito realista e ele sabia que ele não iria durar muito tempo naquele programa. A Ana Clara, gente, também perguntou a ele como é que foi, na verdade, que aconteceu aquela prova da imunidade. Se você lembra, antes do Mahamud ser eliminado, teve uma prova da imunidade que ele participou. E no momento que ele foi sair, ele tentou entregar o peso que ele estava carregando de 5 quilos para alguém da equipe. E na hora a Jéssica chegou a cair no chão e também largou o saco no chão. Enfim, e foi exatamente por isso que o pessoal perdeu, porque eles voltaram a correr e deixaram o saco no chão. O Mahamud começou explicando que a prova, o objetivo da prova era o seguinte: quem corresse mais rápido para alcançar outro grupo. E ele falou que quando ele viu, o grupo dele, Calango, estava com 8 participantes e o Carcará já tinha desistido 2 ou 3 pessoas. Então estavam muito mais leves e iriam alcançar o grupo dele. Então ele teve essa ideia de tentar se soltar realmente para deixar o pessoal mais leve e poder ganhar a prova. Só que primeiro ele imaginou passar o peso dele para a Carol, que estava à frente dele,
E depois a Carol falou para ele passar para a Jéssica. Ele tentou falar com a Jéssica, parece que a Jéssica não escutou. E ele realmente acabou jogando o saco para trás. Na hora a Jéssica chegou a tropeçar, ele se soltou, saiu de perto. E a Jéssica, na ânsia de voltar a correr logo, acabou deixando o saco dele no chão e voltaram a correr sem o saco. Então foi exatamente por isso que eles foram eliminados. Mas que ele falou que não pode botar culpa em ninguém, bola para frente. Depois disso, gente, a Ana Clara chamou a Angélica para participar da conversa entre eles. A Ana Clara colocou o vídeo onde a Iris fez logo um comentário dizendo que teve o final de uma prova, que a Angélica ficou ali, né, falando algumas besteiras, como se estivesse mexendo com outro grupo, né? E a Angélica explicou que não foi nada daquilo, que ela entendeu tudo errado, que inclusive ela tinha combinado com o filho dela, quando ela ganhasse uma prova, de fazer um sinal, e ela fez. Ela falou uma frase que foi pro filho dela, enfim. Mas na hora, gente, as pessoas ficam chateadas, né? Ficam vendo coisa até onde não tem. A Iris acabou julgando errado a Angélica, e a Angélica ali teve a oportunidade de explicar. E teve um comentário que a Iris falou que lá dentro do BBB, a Angélica era muito assim abusada, falava o que pensava, enfim. E a Angélica respondeu o seguinte, que tudo bem, que ela é mesmo, ela é de se posicionar, ela é de falar quando tem que falar, mas quem era a Iris para estar julgando coisas que aconteceram no BBB, até porque a Iris teve um relacionamento amoroso lá, que foi bem marcante, enfim. Ficou essa situação meio chata, né? Uma falando da outra. Depois, né, dessa introdução da Ana Clara conversando com a Angélica, ela perguntou se o Mahamud ficou chateado com o voto da Angélica. O Mahamud confessou que sim, na primeira semana ele ficou chateado, né? Até porque já se conheciam e tudo mais, mas depois ele entendeu, ele assistiu melhor o programa, viu realmente que é muito necessário, né, a entrega total do participante e que ele realmente não teria condição de continuar. Então, ele até falou que ele tinha uma tática ali de tentar se juntar com a Angélica no voto, por isso conversou com ela, porque se eles votassem juntos e uma outra pessoa, de repente não aconteceria o que aconteceu agora, porque ele já sabia que os dois eram fracos dentro do programa, né? Os dois eram os mais excluídos. Isso foi o Mahamud que falou, tá? Então ele falou que se eles tivessem se juntado para tirar uma outra pessoa, eles até poderiam sair, mas não logo nas primeiras semanas. Mas a Angélica também escutou e explicou. Falou assim, olha, eu assisti os vídeos e eu vi, Mahamud, que foi perguntado a você se você votaria em mim. E você disse que votaria, mas que não queria que fosse na primeira semana para não ser muito falso. E você, Mahamud, era muito amigo da Gleice, com quem eu sempre discutia. Você é amigo do Kaysar, então vocês também poderiam se juntar para me excluir. Teve também, gente, uma pergunta que nessa vez foi o André Marques que fez para a Angélica, perguntando se ela achava que ela deveria ter ficado mais no programa. A Angélica respondeu que sim, que achava que poderia ter ficado, até porque ela se acha assim, um pouco mais forte do que alguns participantes. Então, pensando em um todo, ela acreditava que se ela ficasse mais poderia ajudar, né? Só que acabou que realmente chegou a ficar empatado, não sei se vocês lembram, no dia da eliminação dela, ficou empatado com a Gleice e depois teve a votação novamente e foi ela que foi eliminada. Depois desse resuminho que eu trouxe para vocês do bate-papo com o eliminado, eu não trouxe ainda da Ariadna, porque ela saiu há pouco tempo, então eu vou estar trazendo depois para vocês. Agora eu vou falar para vocês sobre as provas que aconteceram no No Limite desta semana. Bem, se vocês lembram, a equipe Calango estava muito mal da semana passada. Eles perderam, né, de novo as duas provas. Então eles estavam bem mal, assim.
estava com zero estoque de comida, já voltavam do portal já discutindo, brigando, não tinha nenhuma voz ali comandando eles, então cada um na hora da prova falava uma coisa, eles ficavam totalmente perdidos, o que era bem diferente da equipe Carcará. Inclusive nos vídeos antigos eu cheguei a pontuar isso, que a Carcará sempre combinava, conversavam antes de ir para a prova, era uma diferença muito grande, né? De união de um grupo para o outro, e isso estava dando diferença na hora das provas. Só que parece, gente, que essa semana mudou um pouco, tá? Porque o pessoal teve que ficar mais unido, né, do Calango, afinal estavam ali no perrengue mesmo. O Caiza teve a ideia, ele falou que já tinha estudado, pesquisado e soube que podia comer cacto. Eles, no caso, só tinham mais uma latinha de sardinha, imagina, para todo mundo comer. Eles pegaram cacto, descascaram, né? Aí viram o sabor, parecia meio que um chuchu da vida, porque não tinha muito sabor aquilo. Então eles tiveram a ideia de cozinhar, né, com o óleo da sardinha, para poder dar um sabor. Foi isso que eles conseguiram se alimentar antes de ir para a primeira prova, né? Teve até gente que falou, mas não matou a fome. Mas, gente, não tinha nada. Se não fosse cacto, eu ia comer o quê? Né? E também eles estavam já há dias sem tomar banho, ele tem muita dificuldade para água doce, existe até um lago lá perto, mas a água é super suja, parece de lama, então, né, a pessoa tomar banho ali fica meio complicado. Mas é até mesmo essa água que eles acabam tendo que cozinhar algumas coisas, enfim, é bem complicado, gente. Quem vive ali o dia a dia que sabe. E no caso, eles viram que a tenda deles estava assim, como tipo uma bolsa d'água, sabe? Em cima deles. E eles viram que se mexesse, caía água limpa da chuva. Então isso salvou também, eles conseguiram tomar um banho ali. Falou que deu para 3, 4 vezes tanta água que estava acumulada ali, né? Então isso também deu uma renovada neles. Enfim, eles foram mais unidos e falando que tinham que vencer a prova da comida, porque realmente eles não tinham mais nada para comer. Lembrando que na prova da comida todos ganham comida, mas é óbvio que quem ganha a prova ganha bastante estoque de comida. Quem perde é bem pouquinho. Então, depois passou a Carcará, tá? O pessoal estava lá conversando, como sempre o Zulu puxando o grupo, né? Incentivando. Só que quando o Zulu falou exatamente sobre isso, sobre a união do grupo, né? Que sentia que a Carcará era mais forte do que a Calango, a Ariadna, gente, na hora tentou puxar ali um assunto, falando que não estava gostando, inclusive que estava vendo gente conversando, né? Tipo, separando 4 pessoas conversando separadamente do restante do grupo, e que se tinha que falar logo, na frente de todo mundo, enfim. E ali, antes da prova, já acabou rolando uma mini discussão e todo mundo pedindo ela para parar, para esperar, para eles conversarem sobre tudo depois da prova. E ela continuou insistindo ali. Então, resumindo, acabou que o clima que estava tentando ficar um pouco melhor acabou indo tudo por água abaixo. Eles já foram totalmente já mexidos, com a mente mexida para a prova da comida. Um outro detalhe bem importante é que a Carcará tem 2 participantes a mais do que a Calango. Toda vez que tem prova, eles são obrigados a tirar 2 participantes. E foi combinado ainda na tenda que, como era prova de comida, eles iriam tirar 2 homens, né, tentar poupá-los para poder usá-los na prova da imunidade, né, que na cabeça deles era mais importante. Afinal, se perder a imunidade, eles vão para o portal e tem eliminação. Então já tinha sido acordado que iria tirar 2 homens, tá? Sendo que depois passou até o pessoal da Carcará conversando, que não achava muito certo ter tirado 2, era melhor ter poupado só um, enfim. Mas assim que aconteceu, chegou na hora. Eles logo falaram que seriam 2 participantes que não iriam fazer a prova, então ficou de fora o Chumbo e o Viegas, tá? Eles não participaram da prova da comida. E acabou que quando foi explicado como é que funcionava, eles viram que sim, precisavam um pouco sim de força,
tá? E de agilidade. E a prova, gente, funcionou mais ou menos assim. Eles tinham que pegar 2 vasos, tá? Equilibrar. Tinha tipo uma vara, tá? Que segurava os vasos de cada lado. E eles tinham que passar por cima dos obstáculos, tá? Cada participante tinha que fazer esse trajeto. Quando chegasse no final do trajeto, eles tinham que colocar esses vasos, tá? Em um suporte. E tinham que voltar se rastejando, gente, por baixo dos obstáculos e carregando a vara junto, tá? Aí, quando voltasse lá para o início, é que saiu o próximo. Como eu falei, todos os participantes tinham que fazer isso. Não podia deixar o vaso cair no chão, senão tinha que voltar tudo, tá? E no final, quando terminasse, todos os vasos chegassem lá, todos os participantes tivessem passado por essa prova, 1 a 1, eles tinham que sair todos lá do início, se rastejando, tá? Passando por debaixo dos obstáculos. E na parte final foi escolhido os arremessadores. Os vasos ficaram nos suportes. Então, os arremessadores, que no caso foi o Zulu, do Carcará, e da Calango foi o André. Eles tinham que jogar e conseguir quebrar esses vasos, tá? Lembrando que no momento da prova, a Carcará foi muito bem, conseguiu sair na frente da Calango, tá? Conseguiu uma boa vantagem. Só que no momento que a Ariadna foi fazer a prova, ela ficou mais lenta, tá? Ficou devagar e aí a Calango conseguiu correr atrás do prejuízo. Depois, na parte final, né, na hora dos arremessadores, acabou que praticamente empatou, né, uma com a outra. Eles conseguiram ali, tinham que ficar em cima de um tapete, cada um em cima do seu tapete, os outros participantes. E na hora era só os arremessadores que jogavam para quebrar o vaso. Era muito engraçado porque eles faziam bastante força, acertavam o vaso, mas o vaso, gente, não quebrava. Muitos deles caíam no chão, mas não quebravam. Então eles tinham que correr, botar lá de novo no suporte e tentar quebrar novamente, tá? E depois disso tudo, quem realmente levou a melhor foi a equipe Calango. Então, gente, aconteceu, né, o que eu tinha falado. Acabou que a união da Calango ajudou nessa prova, tá? Eles venceram, levaram bastante comida para casa e já falo que o banquete deles tinha até camarão. Então eles saíram muito felizes da prova, comemorar, passaram na praia, ficaram lá dançando, curtindo um pouquinho. Assim que voltaram para a tenda, já sabiam, estavam sentindo que ia cair uma chuva, então conseguiram fazer de uma forma que a chuva não molhou muito eles. Fizeram uma proteção lá, eles tinham uma rede, depois botaram mais lonas, enfim. Eu não entendi muito bem, mas eles conseguiram se proteger bastante da chuva. A Carcará também tentou fazer a mesma coisa, inclusive a Ariadna até falou, gente, né, onde tem a rede, não é melhor a gente botar umas palhas, enfim, tudo para poder ajudar quando a chuva bater, não entrar muito. Mas realmente eles não conseguiram fazer, eu não sei, na verdade, explicar o que foi de tão diferente que a Calango fez, que a Carcará não conseguiu fazer. E na hora da chuva, gente, foi uma coisa, molhou tudo, entendeu? O pessoal, a maioria não conseguiu dormir, tiveram que ficar madrugada lá acordado. Já a Calango, o pessoal aparentemente conseguiu dormir. Então vocês imaginam, quando amanheceu, muita gente já estava ali estressado, que não conseguiu. Aí já foi outro motivo de discussão. Inclusive apareceu o Viegas falando com a Iris, que quando é a vez dela, ela fala e quer que todo mundo se mexa, mas quando os outros participantes reclamam, né, do Carcará, ela não tá nem aí pra dor do outro, enfim. Como eu falei, né, gente? Eles realmente já vieram desde o começo discutindo. Então foi bem complicado. Imagina, eles já estavam com pouca comida, não tinham dormido, ainda tinham perdido a prova anterior. Então o clima na Carcará não estava nem um pouco bom. Enquanto a Calango estava totalmente em festa, eles tinham vencido a prova, eles tinham comido super bem, parece até que fizeram um risoto
com camarão, tinha abacaxi para comer de sobremesa, enfim. Então eles foram bem confiantes para a prova da imunidade. Na prova da imunidade, gente, exigia força e resistência. Funcionou mais ou menos assim. Cada participante tinha que ficar segurando um peso de 5 quilos nas mãos, mas não podia apoiar no corpo, nada disso. Tinha que ficar com as mãos acima do ombro, tá? Sendo que um dos participantes já começava essa prova com 10 quilos. Quem ficasse menos tempo ou deixasse o saco cair, né, perderia a prova. Sendo que, aparentemente, quando você olha para a equipe do Carcará, parece que eles são um pouco mais fortes, principalmente o Zulu, né, gente? Só que eles não contavam com uma situação que o Zulu tem problema de articulação. Então, parece que ele não consegue ficar com um peso muito tempo, assim, fazendo força, enfim. E chegou na hora, acabou que ele que começou com um peso de 10 quilos, tá? E, gente, passou praticamente 20 minutos, ele não conseguiu ficar na prova. Entregou, né? Teve que dividir o peso dele com os outros participantes. Então, isso já desestruturou bastante o grupo, né? Como diz até o Kaysar lá do Calango, falou, gente, imaginava que ele ia ficar uns 3 dias com esse peso na mão. Realmente foi uma surpresa para todo mundo quando ele saiu, porque ninguém sabia da situação dele, né? De saúde. E aí começou a sobrecarregar, né, os outros meninos, lembrando que a Calango ninguém saiu, todo mundo continuou lá com os pesos. Quem estava só com o peso na mão conseguia intercalar com o braço e com o outro, então isso facilitou. Sofreu mais quem ficou com os 2 pesos lá da Calango, né? Mas tudo bem. A Carcará já começou assim, já bem complicado. Depois passou, se não me engano, uns 15 minutos. Um outro participante homem também desistiu da Carcará, então ficou maior ainda o peso para quem ainda continuou na prova. Enfim, então vocês imaginam, foi bem complicado, eles tinham que segurar ali, inclusive o Lucas Chumbo ficou com 3 pesos, 2 em um no outro, né? E o braço começando a doer, ele não estava conseguindo ficar muito tempo ali com os braços suspendidos. E teve um momento que o saco escorregou no outro, ele falou até que foi mexer com o dedão, enfim, escorregou, ele não teve como segurar, quando viu, perderam a prova. Ficou aquela situação, quem foi o culpado, aí o Zulu ficou se sentindo culpado, o pessoal, inclusive, eles tinham deixado 2 meninas do lado de fora, tinham falado, gente, se a gente soubesse da situação, de repente eu tinha participado, você saía, né? Então, resumindo, ficou realmente faltando um diálogo, porque por mais que ele já tivesse conversado lá na tenda de quem ia ficar, quem ia sair, é ligado à força, viu que tem que ficar segurando o peso, e a pessoa já sabe que tem problema de saúde, chegava na hora e falava, ó, não vou poder fazer por isso, isso, isso. E na hora trocaria, de repente o Zulu pela Paula, enfim. Mas ele realmente não falou, ninguém sabia, todo mundo olhando, né, achando que ele era o mais forte, e acabou acontecendo esse grande problema. Aí já depois o Lucas Chumbo já achou que a culpa foi dele, todo mundo, não foi, realmente você ficou sobrecarregado, com muito peso. Foi um baque realmente para Carcará, eles não estavam esperando isso, né, dessa semana perder as 2 provas, tá? Mas para Calango foi ótimo, inclusive eles ganharam um pouco de comida, ganharam lá a promoção da Rexona, todo mundo com desodorante, e também ganharam uma rede lá de proteção de mosquito, mas gente, a rede era tão pequena que não dava nem 2 pessoas ali debaixo, né? Acho que no final só dava para proteger o rosto de cada um, se eles se juntassem assim, para dormir cabeça com cabeça e botar a rede por cima. Mas, enfim, o importante era o ídolo lá, né, que aparece, vou botar a foto aqui para vocês, da imunidade, e eles venceram. Inclusive, a Carol Peixinho falou que ia fazer lá um lugarzinho para botar o ídolo, para ele se sentir à vontade. Eu também tenho a foto que vou botar aqui para vocês. Enfeitaram com flor, conchinha da praia, entendeu? E realmente brincaram muito, comemoraram muito, tá? Que ganharam a prova, e a Carcará foi pro portal
Como eu disse, pelo que ficou parecendo ali, quem estava gerando mais discussão dentro do grupo acabou sendo a Ariadna, e no caso também foi falado, parece numa prova anterior dessa semana, a Ariadna tinha machucado a perna. Então, na verdade, na hora da votação, foi essa justificativa que o pessoal levou, dizendo que como é que ela ia continuar, se estava machucada e querendo ou não na prova que teve, né? Teve essa dificuldade, acabou atrasando, enfim. E todos votaram na eliminação da Ariadna, só ela que votou na Iris. E aí, agora eu te pergunto, o que vocês acharam? Vocês já esperavam que ia acontecer isso? Ficaram felizes? Qual é a tribo, né, que vocês estão torcendo? Qual participante que vocês mais gostam? Me conte aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até o próximo vídeo.